Vamos dar continuidade, então, a uma série de vídeos que estão sendo produzidos sobre endocrinologia. Então, se nós começarmos os vídeos, peço a você que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative os sininhos para receber todas as novidades dos vídeos que serão produzidos futuramente. Desta vez, vamos falar sobre um hormônio muito importante chamado hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, ele também pode ser chamado de somatotropina. É um hormônio importantíssimo e que acaba tendo alguns diferenciais dos outros hormônios. Este hormônio ele acaba tendo receptores em quase todo o corpo. Ou seja, o hormônio do crescimento promove o crescimento e outras funções de quase todas as células do nosso organismo. Esse hormônio ele também pode ser chamado de somatotropina. Então, a somatotropina, ou hormônio do crescimento, vai ser produzido pelas células glandulares somatotróficas da adenohipófise. A você que ainda tem dúvidas sobre o que é hipófise e localização, nós temos um vídeo também aqui no canal que fala sobre ela. Essa adenohipófise, ela tem algumas responsabilidades e dentre elas a produção do hormônio do crescimento, como eu falei, pelas células somatotróficas. Esse hormônio do crescimento, para que seja liberado na corrente sanguínea e vá em direção aos seus receptores nas suas células, precisa que o hipotálamo controle a sua liberação. Sim, hipotálamo esse que faz parte do sistema límbico, um sistema de controle emocional, hipotálamo esse que faz parte de todo um processo de controle de homeostase do corpo. Então, ao identificar as necessidades do nosso organismo, o hormônio do crescimento vai ser então estimulado. De que forma que é estimulado o hormônio do crescimento? A liberação desse hormônio do crescimento. O hipotálamo ele vai estimular através da liberação do hormônio liberador do hormônio do crescimento. Então, o hormônio liberador do hormônio do crescimento será produzido e liberado pelo hipotálamo, que faz parte desse diencéfalo, já discutimos isso em vídeos anteriores. Esse hormônio, então, vai ser liberado através de vasos sanguíneos especializados em ligar a adenohipófise ao hipotálamo. Esses vasos são chamados de vasos portais hipotalâmicos hipofisários. Então, isso quer dizer que o hormônio liberador do hormônio do crescimento será liberado e conduzido à adenohipófise através dos vasos portais hipotalâmicos hipofisários. Ao chegar na adenohipófise, este hormônio terá a responsabilidade de estimular a síntese e liberação do hormônio do crescimento. Este, então, cai na corrente sanguínea e aí lembrem-se, a sua liberação é pulsátil. Existem determinadas horas do dia que esse hormônio do crescimento é muito melhor estimulado. São elas durante o sono e aí nas 2 primeiras horas de sono profundo, por isso que é muito importante que o indivíduo em fase de desenvolvimento ele apresente um sono reparador, ele consiga a dormir e aí permear pelas fases do sono, e durante a atividade física. Sim, durante a atividade física, porque o hormônio do crescimento ele também tem a responsabilidade de gerar síntese proteica. Ou seja, nós, através de uma atividade física, geramos quebra de proteínas, acaba sendo suficiente também para estimular a liberação deste hormônio. Então, é mito dizer que fazer atividade física não vai gerar ou gera um prejuízo no processo de crescimento do indivíduo. Esse hormônio, quando liberado, vai em direção aos receptores em todas as células do nosso organismo. Percebam, pessoal, ele também pode ser chamado de GH. Então, o GH, ao ser liberado, estimula o nosso corpo de diversas formas. O crescimento celular, síntese proteica, utilização de ácidos graxos. Mas compreendam que tem uma particularidade quanto ao crescimento longitudinal ósseo. Os ossos longos, eles são ossos que têm uma característica bem particular. Eles possuem 2 extremidades, chamadas de epífises, uma área mais central chamada de diáfise, e nas epífises dos ossos longos, nós temos a presença de uma linha do crescimento, ou cartilagem do crescimento. Mais especificamente, essa cartilagem ela é formada por cartilagem hialina, então ela faz parte daquelas sincondroses intraósseas, que tem por responsabilidade permitir o crescimento longitudinal dos ossos.
Então isso quer dizer que o hormônio do crescimento, ele influencia de forma indireta o crescimento longitudinal ósseo. Mas nós paramos de crescer em algum momento de nossa vida, né? Primeiro, nós não paramos de crescer. Mas o crescimento longitudinal em estatura, percebemos que ao final da adolescência, início da fase adulta, ele se encerra. Tudo bem, mas nós não paramos de crescer. Percebam, essa sincondrose intraóssea, ela fica presente ainda nos ossos até o início da fase adulta. E diversos outros hormônios podem influenciar seu desaparecimento, como hormônios sexuais. Então é verdade que as mulheres elas têm uma tendência maior por conta de toda uma liberação hormonal sexual, estimular de forma mais rápida esse crescimento ósseo. Então o hormônio do crescimento, pessoal, ele estimula de forma indireta o crescimento longitudinal dos ossos. Como assim? Ele não tem uma capacidade de ir até essa área e estimular osteoblastos para a produção de osteócitos. O hormônio do crescimento ele influencia no fígado a liberação de outro hormônio. A liberação de um hormônio chamado somatomedina C. Então isso quer dizer que essa somatomedina C ela é sensível à chegada do hormônio do crescimento e quando liberada na corrente sanguínea, esta sim vai promover o crescimento longitudinal dos ossos. Então, é esta somatomedina C quem vai gerar todo o processo de crescimento longitudinal. E aí uma breve história para vocês, os povos pigmeus, são povos africanos, que acabam tendo uma característica bem particular. Foi identificado que esses povos não crescem em estatura. E aí, primeiro, né, em tese, seria por uma diminuição da liberação do hormônio do crescimento. E aí, quando foi analisada a quantidade de GH que esses indivíduos tinham, foi encontrado uma quantidade normal de GH. Então isso quer dizer o quê? Que eles não estavam crescendo em estatura, mas eles tinham uma quantidade de GH equilibrada. Então isso reforçou a ideia de que o hormônio do crescimento ele não gera diretamente o crescimento dos ossos longos, e sim através do estímulo da liberação da somatomedina C. E aí foi identificado que esses povos não produziam uma quantidade suficiente de somatomedina C. Então eles tinham desenvolvimento do corpo, mas eles não tinham crescimento ósseo em estatura. Algumas anomalias na sua produção podem gerar disfunções. Como, por exemplo, a grande produção, grande liberação de hormônio do crescimento, ainda durante a fase do crescimento longitudinal ósseo, pode gerar uma situação chamada gigantismo. Percebam que gigantismo está associado a uma hiperprodução de hormônio do crescimento durante ainda a presença dessa sincondrose intraóssea, que geralmente é gerada por tumores hipofisários ou outras situações. O gigantismo ele tem como característica a grande produção de hormônio do crescimento, ainda sem completar a fase de crescimento ósseo, ou seja, antes do início da fase adulta. Quando o indivíduo ele assume essa fase adulta, e aí não tem mais essa cartilagem do crescimento e produz uma grande quantidade de hormônio do crescimento, ele não vai ter mais o gigantismo. Então, não tem mais esse crescimento longitudinal, pois não existe mais possibilidade desse osso crescer de forma exagerada, pois não temos mais a cartilagem do crescimento. E aí esse indivíduo assume outra patologia chamada acromegalia. Então a acromegalia ela está relacionada a uma grande quantidade de liberação de hormônio do crescimento após a fase de crescimento ser concluída. E aí nós reforçamos aquela ideia de que nós nunca paramos de crescer. O crescimento dos ossos eles vão continuar, vai continuar acontecendo durante toda a vida. Porém, os ossos que irão crescer são aqueles que têm possibilidade de crescimento, como por exemplo, ossos irregulares, ossos planos, mandíbula, osso frontal, parietais. Né? Então o indivíduo ele começa a desenvolver em excesso, né, áreas do corpo que podem crescer ainda, com exceção desses ossos longos. Cartilagens, a cartilagem das orelhas, cartilagem do nariz, tá bom? Então são situações, né, em que há uma patologia, uma disfunção, né, que acabam acarretando, né, em problemas, inclusive gravíssimos, à fisiologia do indivíduo. Então, espero que vocês tenham compreendido. Esse foi um breve vídeo falando sobre hormônio do crescimento, ou somatotropina, ou GH. Acompanhem o canal e vejam a sequência de vídeos sobre o sistema endócrino que serão produzidas. Um abraço, pessoal.